Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo central. É muito bom ter você aqui. O tema de hoje está imperdível, o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. Mas antes de apresentar os nossos convidados e entrar em profundidade hoje no estudo da lição, eu preciso que você clique aqui em se inscrever, ative as notificações. Ao término desse vídeo, dê like, curta, compartilhe para que mais pessoas possam entrar em contato com essa mensagem. E por falar em pessoas que estão sempre aqui interagindo com a gente, eu não posso iniciar o nosso estudo central sem mandar um abraço todo especial para Rosa Lopo, Isaulita Vieira de Araújo, lá de Hortolândia, São Paulo, e Salete Mota, que é de Fortaleza, Ceará. É muito bom saber que vocês nos acompanham, tá bom? E os que eu não citei o nome, mas que estão sempre aqui conectados, deixem um comentário aqui que eu quero interagir com vocês depois. Mas agora eu quero apresentar os nossos convidados. Temos aqui o evangelista Luiz Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carmen. Um abraço para você e para cada pessoa que está conectada conosco. Deus abençoe grandemente. Fique ligado, fique ligada, porque o tema de hoje promete nos levar para mais perto do nosso Deus. Amém. Temos também o Samuel, ele que é ancião aqui da Igreja Central. Obrigada por estar aqui com a gente, Samuel. Eu é que agradeço estar aqui, essa oportunidade da gente estar compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo e descobrirmos esses segredos revelados que a lição vem mostrando através da Bíblia e fazer com que a gente compreenda melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Olha, o Samuel já deu as boas-vindas trazendo spoilers, segredos revelados. Eu, como boa jornalista, eu gosto de desvendar segredos, eu gosto de saber de informações. Então, já para a gente entrar no estudo da lição, você pode nos elevar em oração para que a gente comece de fato. Querido Deus, aqui diante da Tua face estamos nós para aprendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza à compreensão correta daquilo que o Senhor quer nos revelar. Abençoa a cada ouvinte, a cada pessoa que nos assiste e fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Olha só, o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. O Beto para memorizar, ele vai lá para Apocalipse, fazendo menção, né, a essa besta, a esse selo. Mas do que se trata isso? Quando a gente lê assim, selo de Deus, marca da besta. Luiz, fala um pouco mais para a gente sobre o que isso quer dizer de fato. Olha, esse é um assunto, Carmen, bastante importante. É delicado porque é um tema forte, ele é contundente, ele desafia as pessoas, ele chama as pessoas a uma responsabilidade, a uma decisão. Mas eu queria mostrar, baseado nesse título, que na Bíblia Sagrada você encontra dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O estreito é o certo, o largo é o errado. E esses dois caminhos na Bíblia você encontra nas mais variadas formas de linguagens, diferentes formas de linguagens. Por exemplo, lá no começo você tem Deus e o diabo, luz e trevas, Abel e Caim, Davi e Golias. E aí vai, você encontra, por exemplo, o trigo e o joio, o homem que construiu na rocha, o que construiu na areia. E você vai, e você vai chegar lá no Novo Testamento, onde você encontra Apocalipse 12, a igreja verdadeira, Apocalipse 17, a igreja falsa, e aqui você tem o selo de Deus e a marca da besta. São dois caminhos. Isso mostra o seguinte, um verdadeiro, outro falso. E a Bíblia Sagrada, através dessa lição, nos desafia a tomar uma decisão. Ou nós estaremos em um caminho, ou estaremos no outro. Ou a gente recebe a marca de Deus, ou a marca da besta. A escolha é nossa. E eu espero que hoje, nessa lição aqui, nesse estudo, você e eu tomemos a decisão ou confirmemos a decisão que já estava tomada. É interessante notar que assim há um conflito. E essa lição vem destacar esse conflito entre Cristo e Satanás. E nesse conflito nós somos peças, e como você falou, que temos que decidir que marca nós vamos escolher. Certo. Né? E essa decisão, ela envolve um processo de adoração, de lealdade e de confirmação a quem nós servirmos. E nessa luta entre bem e mal, aonde nós somos chamados a decidir, nós precisamos escolher de que lado vamos ficar. E a lição dessa semana, quando ela fala da besta, do seu sinal, da sua marca, ela está chamando pessoas para escolherem a quem vamos adorar. E esse processo de adoração, ele muda tudo. Porque dependendo do caminho que você escolhe, você vai adorar a pessoa errada.
Uhum. E isso vai determinar o futuro eterno da pessoa. Com certeza. É isso. Olha, interessante o que o Samuel falou, Carmen, se você me permite Claro. já emendar aqui um detalhe, porque o verso para memorizar aqui é Apocalipse 7, versos 2 e 3. Você vê que ele não cita o verso 1 no início, mas o verso 1 diz que Deus está segurando os ventos. No verso 2 aparece outro anjo que tem o selo de Deus, e ele clama para os 4 e fala assim: não soltem os ventos ainda, eu preciso selar na fronte e na testa os servos do nosso Deus. Então, percebe-se claramente que o selo de Deus é colocado na fronte, na testa, que é símbolo de entendimento, de compreensão, de razão. Ou seja, você estuda e você decide pelo seu livre-arbítrio. Agora, quando você vai ver a marca da besta pode ser na testa ou na mão, porque Satanás sabe que nem todo mundo vai ver razão para aceitar a marca da besta. Então ele coloca a segunda opção, pode ser na mão, que é símbolo de trabalho. Ou a pessoa vai aceitar a marca da besta por convicção ou por determinação de trabalho, carga horária de trabalho. Então isso já é um ponto aqui para a gente dar o pontapé inicial. E nós precisamos ficar ligados, porque com Deus é assim, você tem que aceitar conscientemente. Agora, a besta, que não é tão besta assim, ele trabalha com essas duas opções para pegar as pessoas de um jeito ou pegar de outro. Esse racional e esse contrassenso ele é muito interessante, porque sempre fala, né? Deus está oferecendo algo e, como contrassenso, a besta também oferece algo de volta. Mas, ao contrário, já reafirmando o que o Luiz falou, é muito racional pela parte de Deus. Ele coloca, olha, esse é meu caminho. E, racionalmente, por isso você deve dar os motivos, você deve me seguir. E eu queria destacar uma frase que diz assim, logo no início da introdução da lição: a besta, ela faz isso usando a força, a coerção e, às vezes, subornos e recompensa, tudo para obrigar a adoração. Então, se a besta ela tem características, se Deus ele tem características para trazer o povo para ele, em contrapartida, qual é a característica do povo de Deus nesse cenário, nesse grande conflito? Como o povo de Deus, como vai ser essas pessoas, como elas vão se posicionar nesse momento final, onde elas têm que decidir qual caminho seguir? E aí? Eu ia dizer uma coisa, engano. Se você sabe exatamente o que você tem que fazer e está claro, você decide com facilidade. Mas nesse processo, Satanás procura levar a pessoa ao engano. E nesse engano, eu falo sempre que no Rio, as pessoas que tomam café, elas pedem um pingado, que é um copo de leite com um pouquinho de café. E ele faz isso. Ele pega um monte de verdades e mistura com um pouquinho de mentira. E as pessoas ficam sem saber. Aí você fala, qual é a posição do povo de Deus? O povo de Deus tem que saber a verdade, para que ele discirna entre o que é certo, o que é errado e o que está misturado. Porque, às vezes, o certo e errado é fácil, mas quando você tem essa mistura de verdade com erro, você pode se confundir. E a ideia aqui é a gente esclarecer, como povo de Deus, o que é verdade e o que é o erro. E aí, o que é verdade? E o detalhe aqui, só seguindo o raciocínio do Samuel e também respondendo a sua pergunta, é o seguinte: Deus, o povo de Deus, tem o livre-arbítrio. Então, enquanto que Satanás, ele invade, ele oprime, ele persegue, como você colocou, e as pessoas não têm para onde correr, porque é uma imposição, né? E a marca da besta vai ser uma imposição, a pessoa ou faz ou aceita, ou não vai ter emprego, ou não vai poder comprar e nem vender, então a pessoa não tem para onde correr. Enquanto isso, o povo de Deus, respondendo a sua pergunta, tem essa liberdade de escolha. Veja Apocalipse 3:20, Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então veja que Jesus, ele não força a pessoa. Ele toca, ele chama, ele convida. E a gente faz a escolha. E essa escolha é baseada no conhecimento, como disse o nosso Samuel aqui. É baseado no conhecimento que a pessoa tem da palavra de Deus. Por isso que eu chamo a atenção de quem está assistindo a gente. Olha, nós não podemos seguir apenas as orientações da liderança. É importante que a liderança nos oriente e tal, mas você precisa seguir a Bíblia. Porque eu sei que tem gente que
não importa o que a Bíblia diga, se o pastor, ou se o padre, ou se o bispo falou, é o mais importante. Não. Nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. Isso sim é o mais importante. Isso é muito interessante, porque aí a gente chega à parte bem profunda, que é da minha pergunta, o que é verdade, porque se é racional, se o povo precisa se posicionar, se eu preciso seguir a luz da Bíblia, se eu não posso deixar me levar apenas pelos meus líderes, mas seguir o que tem na palavra de Deus, eu percebo que eu estou dentro de um grande conflito, onde existe uma força, que é a de Deus, que quer me levar racionalmente para um lugar, e existe uma força contrária que quer, pela coerção, me obrigar também a fazer a sua vontade. Eu vejo uma palavra nesse meio, chamada adoração. E o que é que define adoração nesse caso? O que é que define se eu estou adorando, indo pelo caminho que Deus quer que eu vá, ainda que racional? E o que é que define a adoração, talvez fazendo sentido contrário ali do que a besta quer que eu faça? Apocalipse diz que aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Adorar é você obedecer, é você fazer aquilo que Deus espera de você. Então, se Deus nos dá diretrizes para nós seguirmos, quando nós obedecemos a Ele, nós estamos adorando a Ele. Por outro lado, você falou em coerção e força. Se eu sou conduzido através do medo, através da coerção, para fazer alguma coisa diferente do que Deus manda, eu preciso ser perseverante. Perseverante na fé que Deus nos dá. Ok, e seguindo o raciocínio, se você pegar a lição, ela vai falar das 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, e finaliza no verso 12, falando aqui está a perseverança dos santos, como ele mencionou agora há pouco, mas é importante destacar que o ponto central é a adoração. Ou seja, se você vai para a origem do mal, lá em Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12, verso 7, a origem do mal é exatamente isso. Satanás, ele está assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu quero ser adorado como Deus. E aí ele é expulso do céu, porque ele rejeita as chances de arrependimento e de mudança de postura e de pensamento. Então, o sonho de Lúcifer é ser adorado. Só que o diabo, ele não pode aparecer como ele é e falar: olá, eu sou o diabo, você pode me adorar? Ninguém, o pessoal vai sair correndo. Então, o diabo coloca na sua frente a besta. A besta é o instrumento de Satanás através da qual ele é adorado. Por isso que quando você vai para o Apocalipse 13, verso 2, fala claramente que quando a pessoa adora a besta, está adorando a Satanás. Isso veja, o detalhe é o seguinte, só para deixar bem claro aqui um ponto. Deus enviou Jesus, o diabo enviou a besta. Jesus foi ferido na cruz. A besta foi ferida de morte. Jesus ressuscitou. A ferida mortal da besta seria curada. Quando Jesus, então, ressuscita, Filipenses 2 fala assim: todo joelho se dobrará diante dele. Quando você vai para a besta, fala assim: toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então você percebe que a besta é, entre aspas, o Messias do diabo. Não sei se entende o que eu estou dizendo. Sim. Ou seja, é uma contrafação. Então, quando você fala em adoração, é isso. O diabo quer ser adorado, mas o diabo não pode aparecer como ele é. Você vai lá para Mateus 4, no deserto da tentação, o diabo tenta Jesus 3 vezes. Na terceira, o diabo fala assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou os reinos do mundo todo. E Jesus expulsa Satanás e fala assim: só a Deus deves adorar. Pedro, quando foi encontrar-se com Cornélio, Cornélio se ajoelhou para adorar Pedro. E Pedro falou assim: levanta que eu sou homem igual a você. Quando o anjo apareceu para João em Apocalipse 22, o João ficou tão emocionado com o anjo que ele ajoelhou perante o anjo. O anjo falou assim: epa, levanta, eu sou criatura igual a você, adora a Deus. Então a Bíblia inteira é adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. E o diabo vem e diz: não é bem assim não. O dia de adoração, qual que é o dia de adoração? É o sábado. Então vou criar um dia falso de adoração para você não adorar o Criador e sim adorar a criatura. E aí Apocalipse 14... Ele dá essa clareza, né? Porque nos 3 versos ele fala: temei a Deus e dá-lhe glória. Então Deus está dizendo assim: é para adorar a mim. Sim. Depois ele fala assim: olha, você vai adorar a mim, mas tem um sistema falso. E se você adorar esse sistema falso, você está adorando a besta. Então Deus, para esclarecer, para não deixar a gente errar,
ele dá as diretrizes daquilo que a gente tem que fazer. Apocalipse 14 é claro. E o conflito está mesmo baseado nesse processo de adoração. E isso é muito complexo e muito profundo, porque isso vai exigir perseverança, né, do salvo, como já foi lido aqui. A questão da marca da besta na mão e na testa envolve questões econômicas, necessidades básicas dos seres humanos, eu acredito que vão ficar em cache, vão ser testadas, e essa perseverança e esse ato de adoração vai ser, mais do que nunca, colocado à prova. Como suportar esse momento? A lição vem tratando desse assunto, eu vou começar e depois Samuel completa. Veja só, a lição menciona a perseverança, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé, aí vem uma questão, a fé de Jesus ou a fé em Jesus? Ambos, as duas coisas. Agora, você vai tem uma página aqui que apresenta como que Jesus foi perseverante nos momentos em que ele esteve na terra, quando ele passou pelas provações, quando ele passou pelo Getsêmani, quando ele passou por situações adversas. Jesus foi perseverante o tempo todo, pendurado na cruz, envolto na escuridão, rejeitado pelos discípulos, traído por um dos seus seguidores, e tudo isso. Então Jesus foi perseverante. Então é essa fé, é essa perseverança que nós temos que ter, entendeu? Porque veja, quando você serve a Deus e tudo está bem, é fácil ser cristão. Mas ser cristão, quando a coisa está complicada e você perseverar, é muito difícil. Então, aqui diz assim, aqui está a perseverança dos santos, do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e a fé em Jesus. Correto, Samuel? A lição, ela destaca aqui, eu vou ler só uma frase aqui. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida, que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalar. Então, assim, se eu tenho essa fé, o que pode me vencer? Né? Não tem nenhum recurso, nenhum sistema que pode fazer um crente perder essa batalha. Agora, a fé, contudo, diz a lição, não surge do nada, né? A fé não é só pensamento, não é pensamento positivo, assim, sabe? A fé não surge do nada. Os fiéis aprendem a viver pela fé dia após dia. E em tempos bons, em tempos ruins, quando sentimos Deus próximo, quando Ele parece estar distante, não importa, o justo viverá pela fé. A fé, para você ter uma fé robusta, você tem que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ler o texto e pensar naquele texto. Depois se ajoelhar e orar a Deus sobre o texto. Falar sobre o que você leu. E aí você começa a desenvolver uma comunhão com Deus, e isso vai te dando uma fé robusta, uma fé mais forte, para você ser perseverante nas horas difíceis. Isso faz muito sentido. Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, de um atleta, ele não ganha o campeonato no dia da decisão. Ele se preparou, ele teve um momento de, no mínimo, um ciclo olímpico ali de 4 anos para poder chegar no dia e conseguir conquistar a vitória. A caminhada cristã também exige relacionamento com Jesus, que já passou por essas provações e venceu. Nós estamos quase chegando no final. Esse assunto ele é muito complexo e muito profundo, por isso que ele tem a parte 2, já estou dando spoiler, você viu a parte 1, vai ter a parte 2, mas eu gostaria de abrir o espaço para vocês fazerem algumas considerações finais que julguem importante para esse momento. Antes de consideração final, eu queria entrar num detalhe aqui, que ainda dá um tempinho. Nós temos aqui no capítulo 2 bestas, né? E às vezes a gente fala assim, besta, mas o que é besta, né? Porque ninguém está chamando ninguém de bobo. É um animal que João vê, e ele vê 2 bestas, uma que sai do mar e uma que sai da terra. Qual a diferença? O que significa que sai do mar e a que sai da terra? Por que elas são importantes nesse processo aqui? Porque elas vão usar recursos que o dragão dá para elas, poder e força, para enganar o povo de Deus. Quais são as 2 bestas? Uau! Esse desfecho é interessante. Esse fechamento chamou a atenção. Chamou a atenção. Bom, na verdade, a expressão besta é uma expressão figurativa, obviamente. O cavalo pode ser chamado de besta, né? Os animais, a vaca, o boi, podem ser chamados de bestas. Só que essa é uma expressão bíblica que significa, é um animal, né, que significa rei ou reino. Animal no Apocalipse, ou em Daniel, significa rei ou reino. Se é um leão, mesma coisa. Se é um urso, a mesma coisa. Se é um dragão, se é uma besta, a mesma coisa. Então, a primeira besta e a segunda besta representam reinos. São 2 reinos. A primeira besta levanta do mar. Mar é água. E água no Apocalipse significa povos. Apocalipse 17, verso 15. Então, a besta é um reino
que sai do mar, que é água, que significa povos. Então, é um reino poderoso que sai do meio do povo. E esse reino é um reino que mistura política e religião. As duas coisas estão ali, nessa primeira besta. Ok? A segunda besta sai da terra, mostrando que terra é o contraste do mar. Se mar representa povos, a terra representa um lugar despovoado, onde não tem população. Então, enquanto a primeira besta surge do meio do povo, a segunda surge de um lugar despovoado. E tanto a segunda quanto a primeira representam poderes religiosos que também são políticos. Só que a primeira besta sai do meio do povo, a segunda sai de um lugar despovoado. Se nós tivéssemos mais tempo, a gente ia discorrer em detalhes para mostrar que a primeira besta é romana e a segunda besta é americana. Uau! Só que a gente não tem tempo, o tempo está acabando. Ficou um spoiler para as pessoas continuarem conectadas aqui. Claro, e tem muito material também que nós temos no nosso canal, Sim. canal aqui do Estudo Central e da Igreja Adventista Central de Sorocaba, e também no meu canal do YouTube, Luiz Gonçalves Oficial, você pode entrar lá e você vai ter esses assuntos nos mínimos detalhes, porque a pergunta que o Samuel fez é uma pergunta extremamente profunda e a gente não tem tempo para, em 3 minutos, desenvolver tudo isso. Mas ficou bem claro, aí, pelo menos o que eu expliquei, ficou bem claro. Agora, a segunda besta trabalha em favor da primeira. As duas são amiguinhas, uma ajuda a outra. A primeira besta estabelece a marca da besta, mas quem faz o tráfico de rede, quem faz a propaganda da marca da besta é a segunda. A segunda promove a marca da besta, mas quem criou a marca foi a primeira. Então, no final, as duas estão unidas para perseguir o povo de Deus. Nossa! Eu acho que, assim, dentro do convite que Deus faz, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, esse é o desafio de cada pessoa aqui, diante de todo esse sistema, né, que é criado para engano, para contrafação, para levar você, ao invés de adorar a Deus, a adorar o próprio Satanás, que usa essas bestas como recurso para não ser identificado diretamente. Nós somos chamados a uma adoração verdadeira, a uma adoração que leva aqueles que têm lealdade, e a lealdade está baseada em seguir aquilo que Deus manda, em seguir os seus mandamentos. O Criador tem características, a besta também tem, e Deus faz um convite para a gente ter relacionamento, para discernir racionalmente e prevalecer quando vier tentações e perseguições maiores, a se posicionar do lado dele. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Samuel. Aprendi muito hoje com vocês e com certeza fiquei com um gostinho de quero mais, então tenho plena convicção que você que está nos assistindo também. Então continua conectado aqui no Estudo Central. Samuel, quer deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Eu convido vocês a assistirem a próxima lição, porque ela vai dissecar um pouco mais, vai abranger um pouco mais, e assim, mantenha-se perseverante, mantenha fiel, porque vai valer a pena. Luiz, se despeça do pessoal e aproveite, faça uma oração para a gente. No final, eu tenho mais um reforço para você. Ok, muito obrigado, viu, por esse espaço. Meu amigo e minha amiga, você percebeu que essa lição era cheia de detalhes. Aqui a gente faz apenas a parte central do tema, mas os detalhes você vai ter oportunidade depois de se aprofundar, de questionar, de estudar mais. Aqui a gente está só provocando você para você continuar estudando mais o assunto. Mas eu não sei se esse tempo que está ali está correto, mas eu queria falar para você uma coisa, presta atenção. Eu não sei se essa câmera aí dá para fazer um chega mais perto. Dá para fazer um chega mais perto? Se der, com a autorização da nossa apresentadora, da nossa âncora, eu quero fazer um chega mais perto, quero falar uma coisa muito importante e encerro com a oração. Tá bem? Por favor. Se o meu câmera conseguiu, me avisa. Chegou? Chegou. Olha só. Nós começamos o tema de hoje com Apocalipse 7. Só que o texto da lição cita o verso 2 e o 3. E eu quero citar o 1. Sabe por que o mundo ainda está de pé? Sabe por que nós estamos vivos? Sabe por que esse mundo ainda está como está, apesar de tudo? Porque Deus está segurando os ventos. E sabe por que Deus está segurando os ventos? Não é porque você e eu somos bonzinhos, nós não somos. Não é porque nós somos perfeitos, também não somos. Nem santos, nós também não somos. Nós somos pecadores. E o mundo, cada dia, é tanta coisa horrível que acontece, que Deus poderia olhar e falar assim, cansei de vocês. Quer saber? Vou soltar os ventos, vou acabar com tudo e ponto final. Deus poderia fazer isso se Ele quisesse. No entanto,
na sua infinita graça e misericórdia, Ele segura os ventos ainda. Sabe por que Ele está segurando os ventos? Para que você e eu sejamos selados na fronte. É o que diz Apocalipse 7, 1, 2 e 3. Então Deus está segurando os ventos para você e eu sermos salvos, para a gente receber o selo de Deus e não o selo da besta. Por isso que o mundo ainda está de pé. Entendeu ou não? Então hoje, esse chega mais perto é para você tomar uma decisão. Se você já é uma pessoa que faz parte da igreja adventista, siga firme, não desista, não retroceda, não abandone a igreja, não abandone a sua fé, continua firme, fiel, ok? Mesmo que você tenha alguma dificuldade, não larga, não desista, não desanime. E se você ainda não se entregou completamente, vem agora, se entregue, tome uma decisão, abra seu coração, siga a verdade, comece uma vida nova, nasça de novo. Deus tem um plano para você, Jesus vai voltar para buscar você e a mim para nos levar para os céus. Amém. Entendeu? Então hoje Deus segura os ventos para proteger você, para dar tempo para você, para dar chance para você, para salvar você, salvar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, sua família e a mim também, a minha família. Amém? Então, esse é o recado que eu queria deixar para você. E se você só acompanha pela internet, fica em casa acompanhando, é legal. Mas quer saber de uma coisa? Levanta desse sofá, dessa cadeira e vem para a igreja. Vem conhecer a igreja adventista, central de Sorocaba, bem na região central. Nós estamos pertinho da rodoviária. Você pode vir, venha conhecer. Levanta, vai ficar até quando, rapaz? Vendo só pela internet? Cria coragem, levanta em nome de Jesus e vem para cá. Combinado? Eu vou fazer uma oração por você. Oremos. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estudar um tema profundo, de meditar, de tomar decisões e de saber que o Senhor é tão maravilhoso que segura os ventos para nos dar mais uma chance. Nas tuas mãos nos entregamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e eu reforço a informação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva, ative as notificações, deixe um like nesse vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam entrar em contato com essa mensagem. Nós ficamos por aqui e até a próxima.